Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite, agradeço as palavras aqui iniciais do Dr. Luciano Rinaldi, do Dr. Marco Aurélio. Cumprimento a todos aqui. Estou realmente muito feliz, muito honrada. Recebi o convite com muita satisfação por estar nessa casa, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mas também por dividir a mesa aqui com os colegas, professor Marco Aurélio, como ele já declarou aqui, meu colega também, de instituição, acadêmico. Enfim, é uma grande satisfação efetivamente estar aqui conversando com vocês nessa manhã. Bom, o tema que me foi proposto, né, o desafio, né, não é um tema, é um desafio. Boa-fé no direito civil. Fiquei super animada, porque com certeza é um tema muito instigante, né? A boa-fé, como já foi dito aqui, é um dos pilares que nós temos hoje. Não só nas relações privadas, mas em todas as relações. Eu acho que todas as relações devem ser pautadas pela boa-fé, na sua acepção objetiva, mas ao mesmo tempo também um desafio, porque, né, tem vários aspectos super relevantes, super importantes a serem destacados acerca da boa-fé. Né, vários desdobramentos que já foram sedimentados no nosso ordenamento jurídico em decorrência da incidência da introdução da boa-fé objetiva. Então, né, eu fiquei assim um pouco reflexiva, qual seria o recorte que eu faria aqui para vocês. Eu tinha feito uma proposta inicial, um recorte inicial, que eu já vou dar uma acomodada em razão das palavras iniciais que foram aqui ditas, então já peço desculpas previamente se eu não seguir uma linha reta, mas eu vou tentar acomodar com as observações aqui iniciais. Bom, eu havia pensado em falar aqui com vocês, obviamente, sobre boa-fé nas relações contratuais. Não só pela razão aqui destacada pelo desembargador Marco Aurélio, realmente é um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, direito dos contratos, teoria geral dos contratos e todo o caráter principiológico e renovador que nós vimos contemporaneamente nas relações contratuais, mas porque também me parece que é um âmbito dentro do direito material em que nós temos visto, né, a boa-fé promover realmente uma profunda transformação. Então, a incidência da boa-fé objetiva, né, o reconhecimento da boa-fé objetiva na sua acepção objetiva, promoveu uma profunda transformação no direito das obrigações como um todo, e especificamente, ainda que não exclusivamente, nas relações contratuais. E por que promoveu uma profunda transformação? Porque ela, né, ditou uma releitura desse direito obrigacional em uma perspectiva dinâmica, estabelecendo ali para as partes envolvidas naquela relação obrigacional, envolvidas diretamente e também indiretamente, deveres de cooperação, um comportamento ético, um comportamento leal. Isso transformou a relação obrigacional em algo dinâmico. A gente sai daquela perspectiva estática tradicional, né, de contraposição de direitos e deveres, aquela estrutura do direito subjetivo, tradicional do direito subjetivo, para encarar a relação obrigacional como um conjunto de processos que vai se desenrolando até alcançar o seu fim ali, né, o fim pretendido, que é o adimplemento com a satisfação das partes envolvidas. E a boa-fé, especificamente, atua nisso exatamente por trazer, pelo menos nessa primeira consolidação que nós tivemos aqui, nas primeiras identificações e construções teóricas acerca da boa-fé, um mandamento comportamental. A boa-fé, ao introduzir, né, um padrão de comportamento, ao impor um padrão de comportamento para todos nós nas nossas relações, em todas as relações, não só contratuais, ela acaba por ampliar o objeto dessas relações. Com isso também as relações se tornam complexas, né? Então, trazendo aqui para o campo obrigacional estrito, para a relação contratual, se antes eu olhava para o objeto do meu contrato, o objeto da minha relação obrigacional e identificava ali a prestação principal, ou seja, cumpriu a prestação,
Tá cumprida a obrigação, podemos extinguir, tá tudo certo. Em razão da incidência da boa-fé, para além da prestação principal, existem outros deveres. E aí começa o que há de mais fascinante em relação à boa-fé, mas também os grandes desafios em relação à boa-fé. Que deveres são esses, que deveres comportamentais são esses que passam a pertencer ali, né, a ampliar o objeto das relações obrigacionais. Bom, todos nós, né, sempre sabemos, enfim, que a boa-fé ela era tida no nosso ordenamento, sempre foi mencionada na sua acepção subjetiva. E na sua acepção subjetiva, ela permanece, mas permanece em outros aspectos e de forma subsidiária. Então, só a título de fazer uma delimitação negativa, aqui não estamos focando na intenção do agente, porque às vezes a minha intenção é a melhor possível, mas o meu comportamento, a minha exteriorização não é compatível e muitas vezes ela não é sequer apreciável. Então, não estamos tratando de intenção, de má fé, mas sim de um comportamento que passa a ser imposto. Isso é importante porque quando a gente volta para a relação obrigacional, quando a gente volta para a relação contratual, significa também que o conteúdo do meu contrato, ele deixa de estar adstrito à autonomia das partes. E isso promove uma grande alteração também aqui nas relações contratuais. Bom, a boa-fé objetiva ela foi prevista inicialmente no nosso ordenamento no CDC, em 1990. Posteriormente, a gente tem a inclusão ali no Código Civil de 2002 da previsão também expressa da boa-fé objetiva. Então, nós já temos aí uma estrada de mais ou menos 30 anos, de quase 30 anos, tentando construir e sedimentar o que vem a ser a boa-fé objetiva e como que ela vai se concretizar, enfim, nas diversas relações. Então, nós temos, ao mesmo tempo, uma boa, uma sólida até a construção doutrinária, mas ainda há muito o que ser feito. Então, a minha fala, que a estruturação da minha fala, até aproveitando, eu nem sabia que seria o primeiro fórum aqui, o primeiro evento conjunto de direito material e processual, fico até mais feliz, enfim, fico muito satisfeita, porque eu pensei realmente em aproveitar a oportunidade de estar dividindo aqui a mesa com juízes, com magistrados, né, e fazer não é exatamente uma provocação, mas é um pedido de ajuda, né? Assim, vamos todos juntos, vamos dar as mãos para resolver esse problema, porque me parece que em termos de boa-fé, nós produzimos muito no que diz respeito a teorias, construções teóricas, doutrinárias, mas aí a gente ainda precisa solidificar isso nas decisões judiciais, precisar as decisões judiciais. Então, me parece que o grande desafio que vem pela frente, que nós já estamos enfrentando e que continuaremos a enfrentar, é exatamente essa conversa, estabelecer essa conversa, esse diálogo, essa cooperação, né, entre o direito material e o direito processual. Bom, nesse sentido, a doutrina e, claro, a jurisprudência também, nós temos os tribunais que contribuíram com isso, mas principalmente no aspecto teórico, desde da primeira previsão da boa-fé na sua acepção objetiva, como mandamento comportamental, determinando um comportamento ético, leal, probo, cooperativo entre as partes, desde então, e muito à luz também do que já havia sido produzido em outros sistemas, em outros ordenamentos, especialmente alemão e português, que a gente foi lá beber na fonte, né, da produção nesses ordenamentos, a doutrina começou a tentar sistematizar aqui, né, o que seria a boa-fé e quais seriam as funções da boa-fé. Então, aproveitando não só a previsão do CDC, mas principalmente aproveitando as opções legislativas que foram feitas no Código Civil de 2002, a doutrina identificou uma tripartição funcional para a boa-fé objetiva. Então, se identificou uma primeira função interpretativa e integrativa para a boa-fé objetiva, prevista lá no artigo 113 do Código Civil. Função essa dirigida não às partes da relação obrigacional, mas ao juízo, aquele que irá interpretar o negócio jurídico. O artigo 113, ele determina que os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ora, eu estou me dirigindo àquele que vai interpretar. Eu não estou me dirigindo às partes, né, que fizeram ali, que celebraram aquele negócio jurídico. Mas eu estou me dirigindo aos juízos, eu estou me dirigindo eventualmente a um árbitro, mas eu estou me dirigindo a quem vai interpretar. E estou dizendo, a interpretação desse negócio jurídico, óbvio que vai interpretar quando deu alguma coisa errada, né, gente? Se não tiver dado nada errado, se tiver tudo certo, todo mundo satisfeito, não vamos recorrer a um terceiro para interpretar aquele negócio jurídico. Mas essa interpretação, diz o legislador, ela tem que ser guiada pela boa-fé. E como assim pela boa-fé? Por esse padrão de conduta, por esse padrão comportamental que foi imposto pela boa-fé objetiva. Por isso é uma função interpretativa e integrativa, porque também permitirá a integração daquele negócio jurídico, daquele contrato, né, especificamente, em razão do que seria, né, razoável ou do que seria adequado conforme ao padrão imposto pela boa-fé. Os deveres de cooperação, de lealdade, enfim, impostos pela boa-fé. A segunda função que foi identificada, que é a função, que é uma das funções que eu mais gosto, inclusive, é a função limitativa do exercício dos direitos, né? Que está lá prevista no artigo 187 do Código Civil, que nós conhecemos também como a figura do abuso do direito. Lá no 187, o legislador determinou: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aqui, nessa figura, e exercendo essa função, a boa-fé, ela atua como um controle um controle da autonomia privada. Ela vai permitir o controle judicial de legitimidade dos atos de autonomia privada. Essa me parece ser uma função importantíssima a ser exercida pela boa-fé. E é claro que nós falamos da figura do abuso do direito e nos referimos à boa-fé como um parâmetro para a aferição de eventual abuso no exercício da posição jurídica. Mas me parece que esse controle de legitimidade, exatamente por tudo que foi dito aqui no início, né, nós queremos relações leais, relações honestas. Os juízos não devem aceitar os comportamentos, sejam os comportamentos contraditórios, não devam ter uma posição aqui paternalista, está aqui. É o 187. O 187 nos permite exercer esse controle de legitimidade. Me parece ser uma figura importantíssima, né, um instituto derivado aqui da boa-fé, importantíssimo, que é justamente esse mecanismo de controle do exercício dos direitos, não só dos direitos subjetivos, né, mas das diversas posições jurídicas, o controle de legitimidade no exercício dos direitos. Por fim, foi identificada também a função criadora de deveres anexos, que tem um fundamento lá no artigo 422. O artigo 422 determina que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Usualmente, quando a gente fala de boa-fé, faz referência ao 422, né? Função social no 421, boa-fé objetiva no 422. Então, o 422 ele é usualmente identificado como a cláusula geral de boa-fé, sem também querer entrar nessa discussão se é princípio ou se é cláusula geral. Isso não me parece ser o mais relevante nesse momento, né? A gente está tratando aqui de um preceito normativo de conteúdo fluido, aberto, que traz conceitos jurídicos indeterminados e que serão necessariamente preenchidos na atuação aqui dos magistrados, na atuação dos tribunais. Eu acho que é isso que é relevante, e não discutir ali, eventualmente, uma classificação. E esse 422, eu acho que vale a pena destacar que ele já de início ele foi primeiro, é claro que ele foi muito aplaudido, enfim, foi muito bem-vindo no nosso ordenamento, mas ele também foi criticado. Criticado porque se diz que, e eu acho que hoje há um certo consenso em relação a isso, a boa-fé, na verdade, esses deveres decorrentes da boa-fé, esse comportamento conforme a boa-fé, ele é exigido antes do vínculo jurídico contratual e após a extinção do vínculo jurídico contratual. Então, em termos aqui
de incidência, já se reconhece, já se dizia mesmo antes o Junqueira já falava isso antes mesmo da entrada, do início da vigência do Código Civil de 2002, que, a rigor, a boa-fé incidiria desde antes da relação contratual, propriamente dita, do estabelecimento do vínculo jurídico contratual, até posteriormente, após a extinção desse vínculo. E é por isso que nós falamos de responsabilidade civil pré e pós-contratual. Por isso que falamos de eficácia pós-contratual, exatamente em razão de se reconhecer que a boa-fé tem que estar presente desde o momento anterior até o momento posterior à extinção do vínculo. Aqui nessa função criadora de deveres anexos, obviamente que as outras funções são muito importantes, mas essa função criadora de deveres anexos talvez seja a que nos traz maiores desafios. Por quê? Quais são esses deveres anexos? Quais são as características desses deveres anexos? E é justamente aqui, em razão dessa função criadora de deveres anexos, que nós temos aquela transformação, aquela dinamização, complexificação da relação obrigacional e do contrato. Porque, em decorrência desse preceito aqui, dessa função criadora de deveres anexos, deveres são criados para as partes contratantes. Consequentemente, na minha relação contratual, na nossa relação obrigacional contratual, além da prestação principal, temos que cumprir, temos que observar esses deveres. E que deveres são esses? Não sabemos. Nós podemos aqui discutir teoricamente, como já repetimos aqui algumas vezes, né, que são, na verdade, que a boa-fé está impondo é um padrão de comportamento probo, comportamento honesto, comportamento cooperativo. Mas o que é isso? Não sei. Quem vai dizer para a gente o que é isso? São eles, quando eles estiverem julgando. Por quê? Eu só tenho como identificar esses deveres e a exigibilidade desses deveres, não só a exigibilidade, mas também a incidência ou não desses deveres, enfim, a intensidade diante da relação concreta. E esse é o nosso primeiro grande desafio. Eu não tenho como, a prioristicamente, elencar quais são os deveres anexos. Porém, esses deveres anexos, eles estão lá no conteúdo das nossas relações obrigacionais, das nossas relações contratuais. Consequentemente, mesmo não podendo a prioristicamente elencar quais são esses deveres anexos, eles podem, o descumprimento desses deveres, que eu não sei quais são a prioristicamente, podem configurar inadimplemento. Então, a verificação do adimplemento contratual se tornou muito mais complexa. A nossa tarefa na relação contratual, as nossas obrigações na relação contratual, elas são muito ampliadas. Tá? E isso é que me parece ser o nosso grande desafio. Como lidar com esses deveres anexos? E deveres esses que são importantíssimos principalmente porque eles estão indicando qual é o padrão de sociedade que nós queremos, qual é o padrão das relações sociais que nós queremos que sejam estabelecidas. Então, nós precisamos deles, reconhecemos a importância desses deveres anexos, mas eles impactam diretamente aqui na estruturação das relações obrigacionais e na atuação posterior dos magistrados, na identificação ou não do cumprimento daquele contrato, do adimplemento ou do inadimplemento. Bom, de uma forma geral, esses deveres anexos são deveres que não estão diretamente relacionados ao escopo da prestação principal. Desculpa, esse negócio sempre está no Vibracol. Hoje não está. Eu vi a palestra também. Olha isso. Desculpa, gente. Esses deveres anexos. Falei com o meu dever de cooperação. Mas sabemos que está de boa fé. Por favor. Pelo menos subjetivo. Pelo menos subjetivo, não é? E eu juro que eu não estou me gravando, porque assim, eu já me basto sozinha. Posso gravar a palestra do professor Alexandre Câmara aqui, mas a minha não, né? A minha não precisa. Vamos lá. Desculpa. Esses deveres anexos são aqueles deveres anexos ou instrumentais que não estão diretamente ligados ao escopo da prestação principal, ao cumprimento da prestação principal, mas que são essenciais para o desenvolvimento da relação até o adimplemento, até a satisfação ali das partes contratantes.
Então, essa é a primeira característica dos deveres, desses deveres anexos. Uma segunda característica dos deveres anexos que a gente reconhece é justamente uma certa imunidade que eles têm ao eventual invalidade ou ineficácia do contrato. Nós podemos ter a extinção do contrato, mas os deveres anexos permanecem. Como que eles permanecem? Ora, a boa-fé não incide até o momento posterior à extinção do contrato, então esses deveres permanecem. E, em razão disso, se torna efetivamente muito difícil a gente lidar com eles, e é esse o nosso, me parece que esse é o nosso grande desafio. Ainda seguindo um esforço de sistematização do que vem a ser a boa-fé, do conteúdo da boa-fé, e auxiliar a aplicação desse princípio tão caro nas relações privadas, a doutrina identificou também, mais uma vez, aproveitando construções teóricas que já haviam sido feitas em outros ordenamentos, em outros países, a gente identifica também as especializações funcionais da boa-fé. Então, partindo dessa ideia de comportamento, da necessidade de um comportamento probo, um comportamento cooperativo, se identificam também figuras parcelares ou especializações funcionais, enfim. Né? Acho que as duas expressões servem ao propósito. Que especializações funcionais são essas? Né? Venire contra factum proprium, tucoque, surrexio, suppressio, dut to mitigate the loss, todas são especializações da boa-fé. Mais especificamente até dessa função criadora de deveres anexos da boa-fé. Por isso até que os portugueses falam em teoria dos atos próprios, né? Porque eu estou realmente avaliando aqui comportamento. Estou impondo um comportamento e a gente já consegue identificar alguns padrões comportamentais e indicar essas figuras, o que é muito bom, facilita muito, né, a aplicação. Bom, toda essa sistematização, esse esforço de sistematização, ele tem uma finalidade muito mais didática, né? As funções, elas se sobrepõem muitas vezes, enfim, e essas figuras parcelares também. Eu costumo até dizer que, na maioria das vezes, a gente, quando está tratando de uma figura parcelar, aqui de uma especialização funcional, que, na maioria das vezes, o venire, ele é suficiente, né? Que é o venire, a vedação do comportamento contraditório, ele acaba sendo suficiente para a gente resolver, né, as diversas situações que são colocadas. Mas acho muito válido e importante a gente ter todas essas figuras justamente para fins de já identificar com mais facilidade quais são aqueles comportamentos que já são tidos como contraditórios, quais são aqueles comportamentos que já vão gerar determinada consequência, determinado efeito. Então, surrexio, suppressio, enfim, tucoque acabam funcionando muito nesse sentido. Bom, e aí vem o que me parece ser o grande desafio, e aí o pedido de auxílio aqui para os colegas. É necessário, a gente realmente precisa, feito esse esforço inicial e doutrinário de sedimentação do que é a boa-fé, de quais são as funções que nós identificamos, a identificação também dessas figuras parcelares, me parece que o passo aqui essencial que nós temos que dar é justamente precisar o uso dessas figuras. Né? Porque o que acontece? Não raras vezes nós nos deparamos tanto com artigos, enfim, com posições teóricas, também com decisões judiciais, em que a gente tem uma menção meramente retórica à boa-fé. Então, isso gera uma superutilização da boa-fé e, consequentemente, um esvaziamento do seu conteúdo. Então, acho que o grande risco da boa-fé hoje, e também da função social, né? Apesar de que a gente teve uma alteração agora e a gente ainda não sabe exatamente quais serão os desdobramentos. Mas, em relação à boa-fé, me parece que o grande risco que nós corremos é justamente continuar com uma superutilização e um consequente esvaziamento de conteúdo. Porque, se tudo é exigido em razão da boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva acaba não tendo mais função.
né? Então, por essa razão, me parece ser essencial nós olharmos agora, nos dedicarmos a uma aplicação mais sistematizada e mais precisa da boa-fé e também, inclusive, na identificação das funções que ela está exercendo ali diante daquele caso concreto. Isso me parece essencial. Por exemplo, não raras vezes a gente se depara com alguma decisão judicial em que se faz referência à boa-fé para fundamentar um descumprimento de uma cláusula contratual expressa. Não preciso da boa-fé para isso. Na verdade, ali eu tenho um descumprimento expresso ou para fundamentar uma sanção em razão da violação de uma determinação legal também expressa. Eu também não preciso da boa-fé. É óbvio que, se a gente pensar num comportamento ético e cooperativo, aquele que descumpre uma cláusula contratual expressa, ele não está cooperando com outro. Ok, mas eu não preciso chegar a esse extremo. Eu aplico diretamente o instituto próprio, a cláusula contratual, enfim, não preciso fazer uma referência que acaba sendo uma referência vazia, boa-fé. Nas relações de consumo, nas decisões envolvendo relações de consumo, principalmente, a gente vê muita alusão à boa-fé. Descumprimento do dever de informação. Ah, violou a boa-fé. Não violou a boa-fé. Dever de informação é dever principal na relação de consumo. Não preciso da boa-fé. Então, isso acaba confundindo os usos acerca da boa-fé. E faz sentido, num primeiro momento, todos nós, né, termos utilizado muito a boa-fé, muito a função social. É aquele movimento cíclico, né? Então, a gente vai num movimento assim, pendular, na verdade. O Código de 2002 incluiu a boa-fé objetiva, incluiu a função social, o máximo precisávamos disso, vamos usar pra caramba. E a gente sai usando pra caramba. Então, usa junto, inclusive. Função social, boa-fé, dignidade da pessoa humana, equilíbrio contratual, justiça, equidade, tudo junto. Né? E essas decisões que usavam todos esses valores, mais do que princípios, esses valores juntos, hoje a gente vê que isso já reduziu. Você não vê mais tantas decisões fazendo referência a todos eles juntos. Não. Aí a gente já vai especializando. Por quê? Porque o pêndulo está voltando. Então, usamos, porque precisávamos. Olha, a gente quer isso está no nosso ordenamento, já agora não tem mais como tirar, mas agora o pêndulo está voltando. E nessa volta do pêndulo, me parece que o essencial, que o grande desafio é justamente precisar esses usos. Um outro problema que eu vejo em relação à boa-fé diz respeito à importação. Eu estou bem no meu tempo? Diz respeito à importação de algumas teorias e alguns institutos, né? Porque a boa-fé realmente ela fundamenta uma série de teorias que estão presentes, de institutos, enfim, que estão presentes em diversos ordenamentos estrangeiros. E a gente acabou importando alguns. E eu vou fazer referência, eu cito aqui, a dois principais, que me causam algum tipo de preocupação e por razões diversas. O primeiro é a teoria do adimplemento substancial. Todo mundo conhece a teoria do adimplemento substancial ou inadimplemento mínimo. A teoria do inadimplemento mínimo ou adimplemento substancial, originalmente, ela vem do direito anglo-saxônico e ela propunha, a proposta da teoria é fazer uma distinção, uma análise qualitativa mesmo, uma distinção entre condition e o warrant nas relações contratuais. Condition seria a condição necessária para aquela relação. E o warrant seria um acessório, né? Seria ali um aspecto acessório daquela relação obrigacional, mas que não impactaria na finalidade útil daquela relação. E o que a teoria dizia para a gente? Olha, sempre que o inadimplemento atingir uma condition, é um inadimplemento absoluto. Mas se esse inadimplemento atingir apenas uma warrant, ele não é um inadimplemento absoluto. Então, veda-se a possibilidade de resolução, porque estaríamos diante de um inadimplemento mínimo. Mas a ideia é o quê? Uma análise qualitativa do inadimplemento. Trouxemos para o Brasil, ao fundamento da boa-fé. Nós não temos uma previsão expressa, né, do adimplemento mínimo, ou do adimplemento substancial, ou do inadimplemento mínimo aqui no nosso ordenamento, mas ao fundamento da boa-fé objetiva,
nós trouxemos a teoria, ela é super empregada, enfim, e acho válido também. Mas o que nós fizemos aqui? Análise meramente quantitativa. Então, pagou 36 de 40 prestações, é inadimplemento mínimo. Pagou não sei quantas... Essa foi, né, a análise que nós fizemos aqui. Esse é apenas um dos problemas. Até porque eu acho que, na aplicação nesses casos, a análise quantitativa ela acaba indo ao encontro de uma análise qualitativa. Até porque ainda há o interesse, né, na manutenção daquele vínculo. Não há por que você entender ali pelo não interesse na manutenção do vínculo e na continuidade da relação contratual. O meu grande problema, minha grande crítica com a teoria do adimplemento substancial aqui é justamente na fundamentação. Como nós fundamentamos a teoria do adimplemento substancial? Se a gente pensar, né, nós já trabalhamos com isso, a doutrina já trabalhou bastante com isso, e os tribunais reconhecem isso. As funções da boa-fé objetiva, como que eu fundamento? Como que eu vou fundamentar adimplemento substancial? É no 422? É claro que eu posso estar falando de um dever de cooperação entre as partes. Poxa, coopera aí com o devedor, né? Mantém o vínculo para a gente chegar ao fim útil dessa relação obrigacional. Mas será que é disso que eu estou tratando? Ou será que eu estou tratando aqui, com a teoria do adimplemento substancial, de um controle de legitimidade do exercício do direito resolutório? Porque o que me parece que a teoria está propondo aqui, justamente esse é o seu efeito, né, da aplicação da teoria, é impedir o exercício do direito resolutório diante de um inadimplemento mínimo. Então, o que a gente está querendo aqui é um controle de legitimidade. O que eu estou falando aqui é, ó, juiz, por favor, controla aqui a legitimidade do exercício desse direito. Verifica se é realmente legítimo, se é realmente conforme a boa-fé, a finalidade social e econômica daquele direito, não só a boa-fé, mas também a finalidade econômica daquele direito, essa resolução, aí o exercício desse direito resolutório. Ok. Ah, Fernanda, mas qual é a vantagem, né, de a gente fundamentar, então, no 187? Dizer, então, que o adimplemento substancial, que a teoria do adimplemento substancial estabelece um controle de legitimidade do ato de autonomia e não simplesmente um dever de cooperação derivado da boa-fé. A primeira vantagem é justamente precisarmos do emprego da boa-fé, né? Existe uma função ali coerente e que fundamenta especificamente o que se está realizando, o que se está decidindo. Então, me parece que essa é uma primeira vantagem. Evidenciar que eu estou diante de um controle de legitimidade. E evidenciar que eu estou diante de um controle de legitimidade tem ainda uma função que é demonstrar para a sociedade, que é passar para a sociedade que, sim, os nossos atos de autonomia, eles não são absolutos e não são totalmente livres. Que a nossa sociedade nos exige determinados comportamentos e que os tribunais aqui, os magistrados vão exercer um controle de legitimidade, sim, nos nossos atos. Então, mesmo não querendo ser paternalista, tem uma função aqui educativa que é importante. Olha, sociedade, nós convivemos, pessoas, nós convivemos em sociedade. Tá? Então, vamos esquecer essa ideia do absolutismo, do meu direito. Não, os nossos direitos são relativos. E esse controle de legitimidade funciona muito para dar esse tom. E a segunda, que eu acho que é a vantagem essencial, é justamente destacar quais são os efeitos da incidência da teoria. Né? Porque quando o seu juiz entende ali que está diante de uma hipótese de aplicação da teoria do adimplemento, do inadimplemento mínimo, o que ele está me dizendo? Se eu entendo como exercício de controle de legitimidade do ato de autonomia, o que ele está me dizendo? Credor, esse inadimplemento não é absoluto. Esse inadimplemento é relativo. Consequentemente, vai ser obstada apenas a resolução do vínculo, né, em razão do inadimplemento, ou seja, o vínculo vai ser mantido, mas todos os efeitos, todas as consequências já previstas pelo legislador, disciplinadas, com as quais nós estamos habituados para o inadimplemento relativo, serão incidentes. Então, na verdade, o que a gente vai estar fazendo? Vou estar simplesmente qualificando adequadamente esse inadimplemento e já trazendo as consequências, os efeitos deles que já estão previstos pelo legislador. Então, vai ter incidência de perdas e danos, enfim, eu tenho a manutenção do vínculo, mas eu tenho incidência de todas as consequências do inadimplemento relativo. E acho que isso
bastante relevante. Uma segunda teoria que foi importada aqui para o nosso ordenamento e que também me gera algumas preocupações é justamente a teoria da violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato foi desenvolvida no direito alemão, né? E foi desenvolvida no direito alemão antes da alteração do Código Civil de 2000, do BGB, em 2000, ou seja, foi desenvolvida lá diante de uma previsão para um conceito de inadimplemento que à época era muito restrito e que ele não abarcava diversas hipóteses de cumprimento defeituoso em razão da restrição do próprio conceito de inadimplemento lá previsto no BGB, antes da reforma, antes da alteração. E nós, a reboque, né, do Código de 2002, enfim, e a reboque da boa-fé objetiva, né, do preceito da boa-fé objetiva no 422, nós acabamos trazendo, importando também a teoria da violação positiva do contrato aqui para o nosso ordenamento. Bom, também acho que que não cabe aqui discutir sobre a importância, a relevância, a necessidade da gente utilizar a violação positiva do contrato diante do nosso largo conceito de mora, né, de inadimplemento. Eu acho que mais é uma crítica que deve ser feita, né, se é realmente necessário utilizar violação, se tem espaço para violação positiva do contrato no nosso ordenamento. Mas a verdade é que é um nome bacana, as pessoas gostam, aplicam, então a gente tem que encarar, né? Mesmo que nós tenhamos aqui diversas outras possibilidades para resolver as situações que usualmente são incluídas ali no rol de hipóteses de violação positiva do contrato. O que é a violação positiva do contrato? É o inadimplemento do dever anexo. Então, sabe aqueles deveres anexos? Aqueles que a gente não consegue precisar a prioristicamente. Aqueles que incidem desde antes da relação, desde antes da formação do vínculo jurídico obrigacional até depois. Pois é o descumprimento desses deveres que configura a violação positiva do contrato. E a gente tem uma série de dificuldades práticas em razão disso, pelas próprias características dos deveres anexos, como que eu vou configurar esse inadimplemento, né? E também em razão do nosso próprio binarismo, da nossa própria bipartição no sistema de responsabilidade, né? No nosso sistema de responsabilidade civil, ele é dividido em responsabilidade contratual e extracontratual. Ainda que a gente não tenha uma divisão tão, né, que essa divisão seja assim tão radical, enfim, mas temos essa divisão sim. E as consequências da configuração de um inadimplemento contratual e de um inadimplemento extracontratual são diferentes. Nós temos várias peculiaridades que diferenciam os dois sistemas de responsabilidade civil. E aí, se eu digo para vocês que os deveres anexos, eles não decorrem do contrato, nós não estabelecemos uma cláusula contratual de dever anexo, estabelecemos? Alguém inclui nos contratos? Não. Então, não se enquadra na hipótese de um dever contratual propriamente dito. Por outro lado, ele não decorre, eles não são previstos expressamente na lei. Eu não consigo encaixar eventual violação desses deveres anexos na responsabilidade contratual, nem na responsabilidade extracontratual. Esse mesmo problema é um problema que nós identificamos quando se discute responsabilidade pré-contratual e responsabilidade pós-contratual, pelo mesmo motivo. A responsabilidade pré-contratual decorre ali do estabelecimento de um vínculo não contratual, mas de uma vinculação jurídica em razão dos comportamentos reiterados, né, assumidos pelas partes que geraram a confiança na realização daquele vínculo, na celebração daquele vínculo, e isso não é feito ao final. Eu tenho a possibilidade de configurar uma responsabilidade pré-contratual, ou seja, em decorrência da boa-fé objetiva. E aí, essa responsabilidade, ela é contratual ou extracontratual? É um problema, e é um problema que nós precisamos enfrentar. Não existe uma resposta certa, claro, eu posso puxar aqui, tentar enquadrar no contratual, porque, enfim, embora não decorra ali de uma previsão expressa no contrato,
só existe essa responsabilidade porque há uma relação contratual estabelecida entre as partes, como posso tentar jogar lá mais para o lado da responsabilidade extracontratual, enfim, porque esses deveres decorrem da lei, enfim, e não do contrato. Existe possibilidade para argumentação dos dois lados, mas o que nós não podemos é continuar sem argumentar. Sem argumentar e sem decidir, sem indicar isso, né, de qual é a natureza dessa responsabilidade. Então, esse é um problema que me parece bastante sério. E quando a gente vai para as relações de consumo, fica pior ainda. Né? E é justamente nas relações de consumo que a gente acaba verificando a aplicação da violação positiva do contrato. Né? Então, se vocês fizerem uma pesquisa, enfim, rápida, jurisprudencial, a gente vai ver que a incidência é muito maior, até porque, enfim, a própria questão de proporção mesmo, né? A incidência é muito maior nas relações de consumo. E qual é o problema das relações de consumo? Primeiro que eu já tenho um sistema de responsabilidade ali no CDC bem mais complexo, né? O CDC traz ali a responsabilidade pelo defeito, responsabilidade pelos vícios, estabelece ali uma cadeia de responsáveis. Ali no sistema de responsabilidade estabelecido pelo CDC, eu tenho as vítimas diretas, eu tenho a possibilidade de vítimas indiretas. Então, o desdobramento é muito maior, né? A gente pode alcançar situações muito mais complexas. E aqui é que fica, né? E aqui é que eu faço o meu pedido para os meus colegas aqui de mesa. Os magistrados precisam começar o quê? A indicar para a gente. Indicar qual é. E isso até decorre, né, da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, especialmente o CPC agora de 2015, ele reforçou, eu sei que é estranho dizer que o CPC ou o Código Civil ou qualquer norma infraconstitucional tem que reforçar uma previsão constitucional, mas enfim, o CPC reforçou ali a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, mencionando especificamente a hipótese de decisões que utilizem, que mencionem conceitos jurídicos indeterminados, olha aqui os princípios, né? Então, há necessidade de fundamentar a aplicação e, mais ainda, o meu pedido é que não só fundamente a aplicação do princípio, olha, estou aplicando boa-fé nessa função, naquela, essa figura, mas principalmente que nos guie na determinação dos efeitos. Né? Porque fica uma situação, fica realmente muito, muito complicado, gera muita insegurança para todos nós aqui que atuamos. Quais serão os efeitos de eventual aplicação dessas figuras? Eu não sei dizer para o meu cliente se, eventualmente, ele estiver diante de uma hipótese de violação positiva do contrato, por exemplo, ou de uma responsabilidade pré-contratual. Estou encerrando. De responsabilidade pré-contratual, eu sei. De responsabilidade pré-contratual, quais serão os efeitos, quais serão as consequências. Né? Por exemplo, eu tenho um contrato e, naquele contrato, eu estabeleci ali, já inclusive, né, exercendo ali de forma bastante diligente, prevendo os riscos possíveis, estabelecia uma cláusula penal. Ou estabelecia uma cláusula limitativa de responsabilidade. Mas foi configurada a violação positiva do contrato, ou seja, descumprimento de um dever anexo. Aquela cláusula contratual, ela é aplicada? Se o entendimento for de que a responsabilidade é extracontratual, todo aquele nosso esforço de antever as consequências pelo inadimplemento e pelo inadimplemento, inclusive, total ali daquela obrigação, vai por água abaixo. Pode ser, não tem problema nenhum, mas eu preciso saber disso antes. Né? Nós precisamos ter um indicativo de qual vai ser, né, o posicionamento dos tribunais. E aí não tem jeito, não adianta a gente ficar escrevendo, discutindo, abstrações, teoricamente, é melhor enquadrar aqui, é melhor enquadrar ali. Não, o que tem que ser feito mesmo, né? E que a gente já tem algumas decisões nesse sentido, o que é bem interessante, né? A gente tem, inclusive, uma decisão que não foi a primeira a aplicar a violação positiva do contrato, mas uma decisão já mais antiga do STJ, de uns 3, 4 anos, mais ou menos, 3 anos, acho, né? Que aplicando violação positiva do contrato e encarando essas questões.
nessa decisão, inclusive, foi enquadrado como responsabilidade contratual e foi aplicado todo o regime da responsabilidade contratual ali do CDC, era uma relação de consumo também. Mas o que mais chama atenção na decisão é justamente o esforço de construção do direcionamento, que é o que nós estamos precisando em termos de boa-fé atualmente. Bom, e já para encerrar, acho que uma outra questão que é extremamente relevante aqui é que as construções e as derivações da boa-fé vão continuar. Né? Então, hoje nós temos a identificação dessas funções, dessa tripartição funcional, nós temos a identificação dessas figuras parcelares essenciais, principalmente ali que o venire contra factum próprio, impondo aqui a vedação ao comportamento contraditório, né? E não é porque o nosso ordenamento veda a contradição simplesmente, pura e simplesmente. Não é isso. Né? Ninguém aqui está querendo tomar conta e limitar tanto a atuação do outro, mas a partir do momento que o seu comportamento ele é reiterado e ele gera confiança legítima, expectativa legítima na outra parte de que você vai continuar atuando, se comportando daquela forma, o seu comportamento ganha juridicidade. E a mudança repentina, abrupta, injustificável desse comportamento configura o comportamento contraditório e esse sim é vedado pelo nosso ordenamento. Então não é que a gente também queira aqui, né, estabelecer uma obrigatoriedade de manutenção de comportamentos, mas a responsabilidade pela confiança que os nossos comportamentos reiterados geram no nosso parceiro contratual, enfim, ou no âmbito da relação processual. E aí, como eu estava dizendo, os desdobramentos da boa-fé não vão terminar por aqui. Então, outras figuras vão aparecer, outras figuras parcelares, outros empregos da boa-fé objetiva, e esse é um trabalho que é um trabalho contínuo, né? Hoje já se fala bastante em dever de renegociação fundamentado na boa-fé. Em alguns ordenamentos, inclusive, tem a previsão legal desse dever de renegociação ao fundamento da boa-fé objetiva. Né? Nós ainda estamos desenvolvendo isso aqui no Brasil, mas me parece que o caminho vai ser muito, né, no sentido de se desenvolver aqui um eventual dever de renegociação, claro, isso não é uma coisa simples, ao fundamento da boa-fé. Hoje, já tem aqui, a gente já tem alguns trabalhos indicando a necessidade de aviso prévio para o exercício do direito resolutório lá do 473, da resilição unilateral. Ou seja, você tem o direito, mas, considerando ali aquele parágrafo único, né, que estabelece que tem que ser dado um tempo razoável, a depender dos investimentos, enfim, para o exercício desse direito, já há uma defesa, trabalhos muito sérios e muito bem encorpados mesmo, indicando que, como decorrência da aplicação, uma nova aplicação da boa-fé objetiva, específica, é que existiria o dever de aviso prévio antes ali do exercício, portanto, do direito de resilição unilateral. Nós temos inúmeras decisões já no âmbito dos contratos de seguro, nas discussões principalmente acerca do agravamento do risco e da eventual perda de cobertura no contrato de seguro, utilizando a boa-fé não essencialmente como um padrão de comportamento. É claro que ela está sempre associada a um padrão de comportamento, mas atingindo diretamente a eficácia de uma cláusula contratual. Né? Então, muitos outros, o que eu quero aqui destacar é que muitos outros usos serão identificados para a boa-fé objetiva no direito material, sem sombra de dúvidas. E o que nós precisaremos fazer cada vez mais é justamente, né, sistematizar e, em conversa aqui com os aplicadores diretos desse direito, dos direitos, organizar parâmetros necessários, a parametrização necessária para a aplicação da boa-fé e dos institutos, enfim, das figuras derivadas da boa-fé. Porque, sem dúvida, a boa-fé promoveu uma profunda alteração, uma revolução no direito das obrigações.
Mas essa revolução, nós queremos que seja uma revolução que nos leve, né, a um outro patamar, a um patamar ainda melhor. E um patamar, claro, né, ordenado, um patamar que atinja também, que vá ao encontro das nossas expectativas legítimas em relação, né, às construções e ao desenvolvimento de todas as nossas questões aqui, sejam elas tenham sido elas levadas ao judiciário ou mesmo que a gente busque, que é sempre também muito bem-vindo, né, outras formas de resolução, mas guiados por esses parâmetros, né, parâmetros derivados da boa-fé. Bom, acho que é isso, gente. Eu agradeço, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês, me coloco à disposição para conversarmos, para dúvidas, e, mais uma vez, obrigado, acho que eu cumpri.